parlamentar do Estado. Eu vim aqui para Mogi pagar para essa região aqui, da Alta Paulista, do Alto Tietê. E quero dizer... Prosseguindo então com a cobertura das eleições 2022, o jornal O Diário de Mogi conversa agora com o candidato ao governo do estado pelo PT, Fernando Haddad, que volta agora a Mogi no segundo turno para um encontro com apoiadores e também com os eleitores. Candidato, o que os mogianos podem esperar do senhor caso o senhor seja eleito ao governo do estado? As minhas propostas elas estão sendo defendidas há mais de um mês na televisão, com muita precisão. Nós acreditamos nos hospitais-dia para desafogar o SUS, nós acreditamos na reabertura dos prontos-socorros fechados pelo Dória, nós acreditamos na volta da nota fiscal paulista para refinanciar santas casas que estão em situação precária do ponto de vista de financiamento. Nós defendemos o bilhete único metropolitano, que vai ajudar muitos mogianos. Defendemos a extensão dos trilhos para a região metropolitana. Falava agora há pouco na entrevista da estação César de Souza. Na melhoria das estações da CPTM, que são uma vergonha, sobretudo para as pessoas com deficiência, que não têm acessibilidade. Defendemos o trem intercidades para integrar as metrópoles da macrometrópole, São José dos Campos, Campinas, Baixada e Sorocaba. Na educação, uma reforma do ensino médio que permita ao jovem concluir a educação básica com uma certificação profissional, do mesmo jeito que eu fiz quando era ministro da Educação com os institutos federais, que eu expandi como ninguém na história do Brasil. Fiz só no estado de São Paulo 33 unidades, 214 no Brasil. Bom, a melhoria do salário mínimo paulista, que sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional, para R$ 1.580. Uma reforma tributária para atrair empresas para cá e baixar o preço da cesta básica e da carne. Vou zerar o ICMS da cesta básica e da carne e vou fazer uma reforma tributária para atrair empresas e reindustrializar o Estado, que perdeu muitas indústrias no período do Dória. É um programa de mais de 120 páginas, mas essas são algumas das ideias força que vão dinamizar a economia e as oportunidades no Estado. Nós recebemos uma informação de que tem um grupo aqui, em César de Souza, no distrito, que já tem um documento com mais de 35 mil assinaturas pedindo a CPTM, a CPTM que estenda o trem até César de Souza. Então, o senhor tem esse compromisso? Então, temos o compromisso de expandir os trilhos, porque não há solução sem trilho. Você está falando com a pessoa que mais fez faixa de ônibus na cidade de São Paulo na história. Fiz e ajudei a cidade. E estou dizendo para você, não é suficiente. Ou a gente faz trilho, ou nós vamos continuar com problemas. Sobre o bilhete único, também tem uma dúvida com relação à duração. Um mogiano, por exemplo, sairia daqui, teria que pegar o trem até São Paulo, pegar o metrô, pegar o ônibus. Tem uma duração? Isso nós vamos estabelecer tecnicamente, mas nós vamos pegar quanto que a pessoa gasta na pior situação, quanto que a pessoa gasta para sair de Mogi e chegar no seu posto de trabalho. 4 horas e meia. Então, 4 horas e meia. Entendeu? Eu não quero que ele pague 2 passagens, eu quero que ele pague uma. Então nós vamos fazer a conta para ele pagar uma passagem. Aí nós vamos ajustar o tempo e o preço. Mas quando ajustar o tempo e o preço, ele vai saber que com aquele valor e naquele horário, ele vai poder circular pela metrópole inteira, porque já vai estar para como funciona na capital. Na capital, quando nós criamos, eu era subsecretário de Finanças da gestão da Marta, quando foi criado o bilhete único. Nós criamos o bilhete único dessa maneira. A pessoa morava em Parelheiros, trabalhava no centro, quanto tempo levava? 3 horas, era uma passagem. Então, a respeito de indústrias, nós temos também aqui o Distrito Industrial do Taboão, que é a maior área disponível para a indústria aqui na Grande São Paulo.
Existe uma dificuldade ali de acesso. De acesso, por conta na Ayrton Senna, da né? falta de uma alça de acesso ali na Ayrton Senna. Existe essa intenção? Nós vamos estudar isso e provavelmente fazer. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma reforma tributária para atrair mais indústrias para São Paulo. Elas precisam ter lugar para se instalar. E precisa ser, né, a maioria quer ficar perto da capital. Então nós vamos ajudar a Mogi também nisso. Outro problema é a habitação, né? Aliás, a cidade sofre com várias tentativas de invasões por conta de falta de moradias e também, como nós temos aqui disponível uma grande área de proteção de manancial, então tem muito terreno disponível, então existem essas tentativas. Tem programa habitacional para Mogi, para a região? Precisa ter. Nós vamos dedicar 1% do ICMS para programas habitacionais. Nós contamos muito com a vitória do Lula para recuperar o Minha Casa Minha Vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que pouca gente, às vezes, poucos políticos prestam atenção. Por que as pessoas estão voltando a pensar em ocupar uma terra ociosa? Porque o salário não está pagando aluguel. Com R$ 1.283 de salário mínimo paulista, você não consegue comer e pagar o aluguel. Ou você tem casa própria, ou você vai buscar uma alternativa. Por que tem 60 mil pessoas em situação de rua na metrópole? O salário não está pagando os custos de locação. Então, ou você tem casa própria, ou você vai buscar uma alternativa. Então, para isso que nós precisamos aumentar o salário mínimo paulista. Esses R$300 a mais que nós vamos dar, é para isso. É para a pessoa poder honrar os seus compromissos. Qual é a família hoje que chega no final do mês com as contas pagas? Essa que é a pergunta que eu te faço. O atual governador Rodrigo Garcia, veio aqui para a região desde que ele assumiu o governo e anunciou uma série de investimentos em todas as áreas, especialmente em infraestrutura, habitação. Se o senhor se eleger, o senhor vai cumprir esses acordos que foram feitos? Os convênios estabelecidos eu vou cumprir, sim. Né? Agora, mesmo sabendo que essas promessas de última hora, para quem teve 28 anos para fazer as coisas, né? Vai prometer nos últimos 2 meses, mas eu não vou frustrar a esperança das pessoas. Eu vou pegar esses convênios, vou analisar. Eu dizia agora há pouco em Sorocaba, eu falei, só tem uma hipótese de eu abandonar uma obra, se ela estiver superfaturada. Lá em São Paulo aconteceu de eu encontrar uma obra herdada do governo anterior, R$300 milhões superfaturada. Aí eu cancelei a obra, não tinha começado, cancelei a obra. Falando nisso, nós também temos aqui uma maternidade que foi construída... E que está fechada. Está fechada por falta de recursos, tanto para equipar como para custeio, né? Já falamos também a respeito do PS do Luzia. Existe essa possibilidade do município fazer um convênio? Olha, eu tenho alergia a prédio público abandonado. Não dá. Não dá. A população gastou um dinheirão para fazer o prédio público. E aí se abandona? Qual é o problema de abrir uma maternidade? Será que o Estado de São Paulo, rico do jeito que não tem recurso para abrir uma maternidade, faz uma parceria com o município, faz um consórcio de municípios? Sempre tem jeito. Agora você precisa trabalhar, né, para achar o caminho, né? Falando em consórcio, minha última pergunta, eu queria saber o seguinte: existe algum plano, alguma agenda, que nós temos aqui o Condemate, né, como dos prefeitos, como o do ABC, né? Do Alto Tietê. Existe alguma agenda, algum plano de fazer uma reunião com os prefeitos? Eu sou muito fã de consórcio na área da saúde, muito fã. Acho que pode funcionar muito bem na área da saúde a gente começar um consórcio aqui, distribuir tarefas e com apoio estadual. Mas na campanha você não tem nenhum encontro marcado, nenhuma intenção de agenda? Não, eu fiz várias agendas, né, com vários prefeitos. Mas está no meu plano de governo, usar o expediente do consórcio para promover maior interação federativa. Ok, tá bom? Muito obrigada. Valeu.